Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E com muito prazer estarei ministrando mais uma vez a palavra de Deus para abençoar a sua vida e também ser abençoado. Pois quando nós ensinamos a palavra de Deus, o Espírito Santo ele se faz presente e ele trata conosco também. E nós estamos na antepenúltima matéria do curso bíblico. Estamos falando sobre, chegamos na parte das bênçãos eternas. Estamos falando sobre céu e inferno. O inferno não é uma bênção, mas escapar dele é, né? E falaremos depois sobre escatologia, estudando os eventos finais, né? À luz da palavra de Deus, para que a gente fique firme e forte e não negue a Jesus e permaneça firme na fé e no amor, como assim a palavra nos diz. Iniciamos a matéria céu e inferno, que serão 2 dias, né? Então já tivemos a primeira aula, onde falamos sobre o céu, explicando, né, que biblicamente nós entendemos que existem 3 céus. O primeiro, que nós podemos chamar de primeiro céu, é o céu que está na atmosfera terrestre, ou seja, é o céu de nuvens do planeta Terra, onde as aves voam, onde aviões, etc., sobrevoam. Então, esse é o primeiro céu. O segundo céu é o que hoje é conhecido como universo, que é o céu cósmico, onde está o Sol, a Lua, as estrelas. E o terceiro céu, no caso seria acima do outro, o primeiro céu, o segundo céu acima, o terceiro céu acima. O terceiro céu, a dimensão espiritual, onde Deus, o Todo-Poderoso, está sentado no seu trono, com anjos o adorando. Lá é o terceiro céu. Então nós explicamos isso na primeira aula, mostramos que hoje, na dispensação da graça, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, os anjos, muitos anjos, estão, nesse céu glorioso. Vimos também que 2 lugares estão no céu glorioso, no terceiro céu, também chamado de céu dos céus ou alturas, que é o local chamado de paraíso e o local chamado Jerusalém Celestial. Vimos que o paraíso é onde estão as almas dos crentes falecidos. Eles estão nesse ambiente chamado paraíso, que na dispensação da graça, digo novamente, está no terceiro céu. Já a Jerusalém Celestial é um outro ambiente que está no terceiro céu, onde nós um dia moraremos, quando recebermos o corpo glorificado. Então, enquanto os crentes não recebem o corpo glorificado por meio da ressurreição dos mortos, algo que acontecerá no futuro, todos os crentes falecidos, seu espírito e alma estão no paraíso. A Jerusalém Celestial está lá, sendo preparada pelo Senhor Jesus Cristo. Quando ela for acabada, ele virá nos arrebatar e nos levará para essa cidade celestial. Amém? Mas enquanto esse dia não chega, os crentes falecidos, seu espírito e alma, estão no paraíso. Então há essa diferença de lugares. O paraíso é a antessala, se eu posso assim dizer. É o lugar de espera para a Jerusalém Celestial. Ela está no céu, mas no fim de tudo, no fim do mundo como nós conhecemos e na criação de um novo céu e nova terra, a Jerusalém Celestial descerá do terceiro céu para a terra, não essa, mas uma nova terra que será criada, tá bom? Então, resumidamente, foi isso que nós ensinamos na primeira aula. Agora nós vamos estar falando sobre o inferno, que na verdade não é um inferno.
A Bíblia nos ensina que existem 3 tipos diferentes de inferno. A gente vai estar explicando isso na aula de hoje, se Deus assim nos permitir. Mas eu peço que você antes feche seus olhos, curve sua cabeça e concorde comigo na oração que faremos nesse momento. Pai amado, Pai justo, Pai querido, Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma aula abençoada, onde o Teu Espírito Santo vai agir. Eu peço que o Senhor me ajude a transmitir a Tua palavra de forma simples, objetiva, e que todos aqueles que assistirem com desejo de entender para honrar a Ti, recebam discernimento, recebam edificação da parte do Senhor. Porque, Senhor, nós não vemos o céu e o inferno, mas a Tua palavra nos leva a enxergar o invisível, ou seja, a entender essas realidades. Quanto mais consciência nós tivermos da eternidade contigo e também da eternidade separada de Ti, mais nos firmaremos no Senhor, andando em santidade cada vez maior. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a vencer o pecado cada dia mais, pelo entendimento das verdades do Senhor. Honra, glória, louvor e adoração pertencem a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Então vamos falar sobre inferno, né? O capítulo 2 aí da apostila. Todas as passagens bíblicas que falam do inferno se referem ao mesmo lugar? A resposta é não. E isso aqui é muito importante, porque o que leva algumas pessoas a confundirem um pouco a questão do inferno é achar porque aparece a palavra inferno em todos os versículos, acham que se refere a um mesmo lugar, onde na verdade não é. A palavra inferno, ela pode se referir a 3 lugares de tormentos diferentes. Sempre quando você vê a palavra inferno na Bíblia, sempre não, retiro essa palavra. Mas na maioria das vezes que você vê a palavra inferno aparecendo na Bíblia, ela vai se referir a um lugar de tormento. Não em todos os textos, mas na maioria deles. Porém, nem sempre é o mesmo lugar de tormento. Biblicamente, a gente consegue perceber que existem 3 lugares de tormentos diferentes, que foram traduzidos os 3 com a palavra inferno, mas que no original eram palavras diferentes que se referiam a lugares diferentes. Vou dizer de novo, você lê na Bíblia, tá lá, inferno, mas no original, nos textos originais, tem textos que é uma palavra, tem textos que é outra palavra, e essas palavras diferentes referem-se a lugares diferentes. Só que nas traduções da Bíblia ficou tudo inferno. E aí as pessoas muitas vezes, por não entender isso, acham que tudo se refere a um lugar só, mas não. No original existe a palavra Tártaro, as palavras Seoades e a palavra Geena. Tártaro foi traduzido por inferno, mas é um lugar de tormento. Seoades, no contexto da dispensação da graça, você vai entender melhor isso daqui a pouco, mas no contexto da dispensação da graça, Seoades é outro lugar de tormento, mas está traduzido como inferno. E Geena é outro lugar de tormento que na Bíblia foi traduzido por inferno. Então, ao estudar os textos nos idiomas originais, a gente vai encontrar essas palavras diferentes que se referem a lugares de tormento diferentes, mas que foram traduzidas por inferno. Então, resumindo, todas as passagens bíblicas que falam de inferno se referem ao mesmo lugar? Não, mas a 3 lugares de tormento diferentes: Tártaro, Seoades e Geena. E nós vamos estudar cada um desses 3 lugares, tá bom? Começando pelo Tártaro. Mas antes disso, tem uma observaçãozinha aí na apostila. No próximo tópico, né? A palavra Seol é hebraica e as outras 3 palavras são
gregas. Ou seja, a palavra Seol ela vem do Velho Testamento, que foi escrito originalmente no hebraico. Já as palavras Tártaro, Hades e Geena, elas vêm do Novo Testamento grego, tá bom? Então, Tártaro. O que é o Tártaro? Tártaro aparece somente em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Na Bíblia sua minha está lá inferno, mas no original grego é a palavra Tártaro. Essa palavrinha Tártaro só aparece no original, nos textos originais gregos, na passagem de 2 de Pedro 2, versículo 4. E diz respeito ao lugar onde estão presos alguns anjos caídos, os quais estão aguardando julgamento. Ou seja, a maioria dos anjos caídos estão soltos, sendo liderados por Satanás. Né? Esses anjos caídos que estão soltos é o que nós conhecemos também por demônios. Mas existem alguns anjos caídos que estão presos, estão aprisionados, e eles estão exatamente nesse lugar chamado Tártaro. Vamos ver aqui 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, aqui é Tártaro, no original, então Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então eles estão aguardando o dia do julgamento deles e já estão presos em um lugar de sofrimento, que é o Tártaro. Judas também cita isso. Vamos ver aqui Judas, que claro, não foi Judas o traidor de Jesus. A tradição da história cristã diz que Judas, que escreveu essa carta, foi um dos irmãos de Jesus Cristo. Então Judas só tem um capítulo, versículo 6. Diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então, novamente, ele fala de um grupo de anjos que pecaram e que foram aprisionados até o dia do julgamento. E eles estão aprisionados no Tártaro, que muitos estudiosos creem que é o abismo citado em Apocalipse capítulo 20, onde Satanás e os demônios serão presos na vinda de Jesus à Terra com a igreja, antes de Jesus estabelecer o milênio. Muitos estudiosos creem, eu sou um desses, também creio, que o Tártaro, onde já estão alguns anjos presos, alguns anjos caídos, é o lugar que futuramente, num futuro muito próximo, é o lugar onde Satanás e os demônios que estão soltos também serão aprisionados. Amém? Então, Tártaro é um tipo de inferno. Se você ler na sua Bíblia, 2 Pedro 2,4, vai estar lá inferno, mas se refere a esse lugar específico onde anjos caídos estão presos. Outro local de sofrimento, no contexto da nova aliança da dispensação da graça, é o Seol Hades. Seol Hades. A palavra Seol ou Sheol e a palavra grega Hades se referem ao mesmo lugar. Em Salmo 16, versículo 10, que foi escrito no um texto do Velho Testamento, é uma profecia de Jesus Cristo. Ele diz lá: porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, inferno ali é Sheol, ou Seol no hebraico. Pedro cita essa passagem no Novo Testamento mostrando que é uma profecia de Jesus Cristo, mostrando que ele iria para o local e ficaria lá, mas não permanentemente.
E aí ele cita essa passagem, está escrita em Atos 2, verso 27. E no original grego é a palavra Hades que aparece. Tem até algumas traduções que tá Hades, como diz aí na apostila, ao lado da referência de Atos 2, 27. Dentro do contexto da apostila, este versículo de Atos está totalmente claro na versão revista e corrigida de Almeida. Por quê? Porque na versão revista e corrigida de Almeida, está dizendo Hades lá. Não deixarás a minha alma no Hades. Então vamos lá. Se é a mesma passagem do Velho Testamento que é citada no Novo, no Velho Testamento a palavra hebraica é Seol. No Novo Testamento foi usada a palavra grega Hades. Então, como se refere ao mesmo evento, então nós entendemos que o que no Velho Testamento é Seol, no hebraico, e é o que no Novo Testamento é Hades, no grego. Essas duas palavras referem-se ao mesmo lugar, tá bom? Espero que você esteja entendendo. Caso não, volta o vídeo e assiste de novo, tá bom? Essa é a vantagem de uma aula online, porque você pode pausar o vídeo, você pode voltar, tá certo? E se você quiser tirar dúvida comigo, é só falar comigo no privado, tá certo? Ou no grupo também é interessante você fazer pergunta no grupo, porque possa ser que a sua pergunta seja de outras pessoas e ao responder a sua pergunta, outras pessoas também estarão sendo esclarecidas. Então se você volta o vídeo, assiste de novo, mas se você não compreendeu algo, deixa a pergunta no grupo, tá bom? Ou no grupo você que faz pelo WhatsApp, ou no grupo do Telegram você que faz pelo Telegram, tá certo? Então vamos continuar aqui no próximo tópico. O Seol Hades antes da ressurreição de Jesus, ou seja, no Velho Testamento. Então, para a gente compreender o que é o Seol Hades, que foi traduzido por inferno em muitas passagens do Novo Testamento, para a gente entender o Seol Hades no contexto da época que nós vivemos hoje, ou seja, no contexto da dispensação da graça e da nova aliança, a gente precisa primeiramente entender como era o Seol Hades antes da ressurreição de Jesus, porque houve uma mudança, e isso é preciso ser compreendido para você não achar que a Bíblia está se contradizendo. Na verdade, não. No contexto de antes da ressurreição de Jesus, o Seol Hades era de um jeito. Depois da ressurreição de Jesus, o Seol Hades ficou de outra forma. Então vamos estudar isso primeiramente. O Seol Hades antes da ressurreição de Jesus, ou seja, no Velho Testamento. Durante todo o Velho Testamento, ou seja, durante todo o período que vai da queda do homem até a ressurreição de Jesus Cristo, durante todo o Velho Testamento, o homem interior, ou seja, o espírito e alma de todos os que morreram fisicamente, tanto os que foram fiéis como os que foram infiéis ao Senhor, iam para o Seol Hades. Ou seja, antes da ressurreição de Jesus, todos os mortos desciam ao Seol Hades. O espírito e alma de todos os mortos, tanto fiéis como infiéis ao Senhor Deus dentro da sua dispensação e aliança, o seu homem interior descia para o Seol Hades. E aí tem algumas passagens bíblicas, eu não vou ler todas, mas vou ler algumas aqui para você. Salmo 89, versículo 48. Vamos ver aqui. Salmo 89, versículo 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Então, depois da queda do homem, isso é uma regra para todos, né? Claro que quem for arrebatado não morrerá, mas isso é uma exceção. Mas por via de regra, todos vão morrer. Então, que homem há que viva e não veja a morte? Livrará a sua alma do poder da sepultura? Só que essa palavra sepultura aqui no original hebraico é Sheol. Então não se refere a um túmulo mesmo, mas uma sepultura no sentido de algo que está abaixo da terra e algo espiritual. Veja que ele diz livrar a sua
alma. Ele não está falando do corpo, ele está falando da alma. No hebraico, a palavra hebraica que é usada para uma sepultura física é a palavra keber. Mas a palavra hebraica Sheol ou Seol, ela se refere a um lugar subterrâneo, sepultura no sentido de algo profundo, onde as almas vão. Então veja que o salmista aqui ele está falando de forma genérica. Na época dele, assim como nós hoje, toda pessoa morre, seja fiel ou infiel a Deus. Só que no contexto do salmista, no período antes da ressurreição de Jesus, todos os que morriam, suas almas iriam para o Seol. Então todos iriam para esse lugar, iam para esse lugar. Gênesis capítulo 37, versículo 35, vamos ver aqui. Gênesis 37, verso 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado. E disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, até ao Seol. Assim o chorou seu pai. Aqui está falando de Jacó, né? Quando pensou que José tinha sido morto por uma fera, né? Os seus irmãos o tinham vendido como escravo, mas tinham matado um animal e tinham derramado sangue na veste de José e mentiram ao pai dele, dizendo que José tinha sido atacado por uma fera e tinha sido comido por uma fera. Então Jacó ele se desespera e ele começa a chorar. Os filhos vão a ele, mas ele não aceita ser consolado. E aí ele diz: eu não quero ser consolado. Assim, triste, chorando, eu hei de descer ao meu filho. Claro que ele não estava falando de uma sepultura física. Até porque na cabeça de Jacó, José tinha sido comido por um bicho. Então como é que o corpo dele tinha sido enterrado? Então Jacó não está falando de uma sepultura física. Ele está falando do Sheol, do Seol, ou seja, desse lugar espiritual. E é interessante porque ele sabia que José era um homem temente a Deus. E Jacó era temente a Deus. Então quando ele fala de morrer e descer para encontrar o seu filho na sepultura, ele está falando do Seol Hades, onde ele, como homem fiel a Deus, segundo a sua dispensação, ele sabia que iria estar com o seu filho. Veja que ele não fala que ia para o céu, veja que ele diz que iria descer para o céu a encontrar o seu filho. Então todos os homens ímpios e justos, segundo as dispensações e alianças antes de Cristo, eles desciam para o Seol Hades, tá bom? Eu mostrei aqui um texto de Salmo que generaliza, mostrei um texto de Gênesis que fala de um homem que era justo segundo sua aliança, dizendo que ao morrer iria descer ao Seol. Em Isaías capítulo 14, versículos 5 a 11, e Ezequiel capítulo 32, versos 21 e 27, ele já fala de pessoas ímpias morrendo e descendo para o céu. Então, tanto justos como injustos desciam para o Seol Hades. É o que explica aí, né, ao lado da referência de Ezequiel 32. Todas as passagens do Velho Testamento falam de pessoas descendo ao céu, pois foi esta palavra hebraica que foi traduzida nestes versículos, por sepulcro, inferno, além, etc. Tem traduções que não está sepulcro, tem traduções que está além, inferno, mas a palavra é Seol, ok? E Jesus, ele explica isso contando uma história, que alguns entendem que era uma parábola. Não dá a entender que é uma parábola, mas mesmo que seja, Jesus não iria estar inventando algo que não fosse real. Não, supondo que essa passagem que a gente vai ler aí, de Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 25, supondo que é uma parábola, o que Jesus criou, hipoteticamente, foram só os personagens, o rico e Lázaro. Mas o contexto onde a história se passa é algo real, que os judeus entendiam que era verdade.
Eu não creio que essa passagem é uma parábola. Não dá a entender que é uma parábola, mas sim uma história real. Mas mesmo que seja uma parábola, a realidade o que acontece na história era uma realidade do Velho Testamento. Que realidade? Que tanto os fiéis a Deus como os infiéis, ao morrer, todos desciam para o céu Hades. Vamos ver aí Lucas capítulo 16, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 25. Vamos lá. Ora, havia um homem rico. Veja que ele diz havia. Essa palavra haver, no contexto, significa existia. Então, Jesus está dizendo, existia um homem rico. Então, para mim, já fica claro que não é uma parábola, é uma história real. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ou, se trouxesse para a linguagem atual, vivia de balada todo dia. Todo dia tinha festa na casa dele. Todo dia tinha bebedice com milança na casa dele. Era um homem rico que esbanjava, vivia de ostentação, tá? E aí ele vai falar de um outro homem. Versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Esse Lázaro não é o Lázaro que Jesus ressuscitou em João 11, tá, irmãos? Isso aqui é outro Lázaro, certo? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então, não é porque o cara era rico que ele era ruim. O cara era ruim porque era ruim mesmo. Veja que o cara vivia de banquetes, de festa, de comelança, mas não se compadecia de um compatriota israelita dele, que ficava na porta da casa dele, esperando que levassem sobras para ele comer. E ainda com feridas, com os cães lambendo suas feridas. Então, uma situação deplorável. E o rico não estava nem aí para Lázaro. Então, a gente vê que o rico não era fiel a Deus. E o Lázaro era fiel a Deus porque, ao morrer, ele foi para o lugar dos justos. Tá? Justos, entenda, claro, segundo o contexto do Velho Testamento. É o que a gente vai ver aqui. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou para estar ao lado de Abraão. É isso que significa seio de Abraão. Não é o nome do lugar, mas é que ele foi estar próximo de Abraão. É isso que o texto está querendo dizer. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno aqui no original é Hades, é tanto que a tradução Revista e Corrigida de Almeida colocou Hades, tá bom? E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou ao seu lado. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Então observe que o rico ele estava no Hades e ele viu ao longe, no Hades também, no céu Hades, Abraão e Lázaro do seu lado. Só que onde Abraão e Lázaro estavam, havia consolo. Onde o rico estava, havia tormento.
tormento com chama, tormento com calor, tá certo? Então, esse era o contexto do Seol Hades no Velho Testamento. O Seol Hades, antes da ressurreição de Jesus, era o local onde todas as pessoas, ao morrer, iam, tá certo? E aí na apostila explica por quê. Isso acontecia porque o Seol Hades é um lugar para pecadores. Ou seja, o Seol Hades é um lugar para onde os pecadores vão após a morte. O espírito e a alma deles vão após a morte. E antes das mortes espiritual e física e ressurreições espiritual e física de Jesus, todas as pessoas eram pecadoras. Isso você pode ver em Romanos, capítulo 5, versículo 19, capítulo 3, do versículo 9 ao 26, capítulo 4, versículo 25. Estão aí na sua apostila as referências, como também outras passagens bíblicas. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, todos eram pecadores. Como você aprendeu na matéria Nossa Nova Identidade em Cristo, eles eram considerados justos e santos por obediência. Mas de fato, espiritualmente, os fiéis e infiéis a Deus eram pecadores. Eram pecadores por natureza. Por isso que todos, ao morrer, desciam para o Seol Hades, por ser este um lugar para pecadores. Então vamos continuar aí no próximo tópico. É por isso que o Seol Hades no Velho Testamento era dividido em duas partes. Primeira parte, o paraíso, para os fiéis a Deus dentro do seu nível de conhecimento e entendimento da palavra. Peraí, pastor, você não falou na primeira aula que o paraíso está no terceiro céu? Lembre-se que eu estou falando do contexto atual. Mas antes da ressurreição de Jesus, não. O Seol Hades, ele tinha duas partes. Paraíso e lugar de tormento. Ok? Então, o paraíso para os fiéis a Deus dentro do seu nível de conhecimento e entendimento da palavra. É por isso que em Lucas capítulo 23, do versículo 39 ao 43, quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Um ladrão foi crucificado de um lado de Jesus, o outro ladrão do outro lado, os dois crucificados e Jesus crucificado no meio. Inicialmente, se você lê os 4 evangelhos e junta as informações da crucificação, você chega à conclusão que inicialmente os dois, eles zombam de Jesus. Mas Jesus passa 3 horas na cruz. E nesse período de tempo, um dos dois ladrões, eu não lembro se desse lado ou desse, tendo Jesus no meio, mas um dos dois ladrões, ele se arrepende. O outro continua teimando. E para o ladrão arrependido, Jesus disse: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabemos que Jesus só subiu ao céu no dia da sua ressurreição. Mas de fato Jesus no dia da sua morte esteve no paraíso. Por quê? Porque o paraíso ele estava debaixo da terra. Ok? Então, o Seol Hades, ele tinha duas partes. Primeira parte, o paraíso, para os fiéis a Deus, dentro do seu nível de conhecimento e entendimento da palavra. E a segunda parte, o lugar de tormento, para os infiéis a Deus, dentro do seu nível de conhecimento e entendimento da palavra, e é o que diz aí em Lucas 16, do 23 ao 25, que nós lemos, né? O rico atormentado, sendo atormentado com chamas, e pedindo que Lázaro viesse servir água para ele. Quer dizer, nem no inferno o camarada deixou de ser orgulhoso, ainda estava querendo que o Lázaro viesse servir a ele, trazer água para ele. Manda Lázaro trazer água para mim. Então, no lugar do tormento, então havia essas duas partes. Observações. Primeira observação. Havia um abismo que dividia as duas partes do Seol Hades, o qual impossibilitava os que estavam de um lado passarem para o outro.
Isso está escrito em Lucas, capítulo 16, versículo 26. Abraão explicando isso para o rico. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então eu penso da seguinte forma, né? De um lado, o paraíso, do outro, o lugar de tormento, e aqui no meio, onde está a minha cabeça, seria o abismo, tá? Então essa minha mão representando o paraíso, essa minha outra mão representando o lugar de tormento e a minha cabeça no meio representando o abismo que separava as duas partes. Alguns dizem que o paraíso estava mais em cima, porque fala que o rico levantou a cabeça. Mas eu creio que ele estava com a cabeça baixa por causa do sofrimento e das dores. E quando fala que ele levanta a cabeça, quer dizer que ele ergue a cabeça para olhar frontalmente. E é onde ele vê o outro lado, tá certo? Então, para ele entender, provavelmente ele não viu o abismo. Ele só viu frontalmente Abraão e o homem do outro lado. Aí Abraão explica para ele. Tem um buraco aí, um grande buraco, um grande abismo que separa os dois lados. Provavelmente abaixo desse buraco longo é onde está o Tártaro lá embaixo. Provavelmente, não posso afirmar isso, mas provavelmente seja. Mas independentemente havia um abismo que separava as duas partes do céu ao Hades. A parte da bênção, do consolo, que era o paraíso, e a parte do tormento, ok? Isso no contexto antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. Segunda observação. Nós usamos a história do rico e Lázaro contada por Jesus para provar que no Velho Testamento o céu Hades era dividido em duas partes, porque cremos que esta passagem não é uma parábola, mas uma história real, embora respeitamos os que não creem assim. E mesmo que possivelmente seja uma parábola, mas mesmo assim, o que Jesus teria inventado seriam os dois personagens. Mas essa realidade espiritual dos mortos era uma realidade que os judeus entendiam bem, ok? Então era assim que funcionava. O céu Hades após a ressurreição de Jesus, ou seja, no Novo Testamento. Então, após a ressurreição de Jesus, houve uma mudança no céu Hades, e é o que a gente vai ver agora. Depois da ressurreição de Cristo, ele subiu ao terceiro céu e levou o paraíso juntamente com os homens de Deus para este céu glorioso. Amém? É o que diz Efésios capítulo 4, do versículo 7 até o 10. Efésios capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 10. Diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, quando Jesus subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro, que é justamente o paraíso que ele levou para o terceiro céu, juntamente com ele na sua subida no dia da sua ressurreição. No dia que Jesus ressuscitou, irmãos, ele subiu ao céu. Por isso que quando Maria Madalena vai tocar nele, isso está registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 20, Jesus disse, não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai e diz aos meus irmãos que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Então, no dia que Jesus ressuscitou, ele subiu ao céu, tá? E nesse momento, ele levou o paraíso para lá, cativo o cativeiro. Ele vai explicar isso aqui na continuação do texto. Versículo 9 do capítulo 4 de Efésios. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra.
Por que que ele levou o cativo o cativeiro? Porque antes de subir, ele desceu. O seu homem interior desceu. E o texto diz que ele foi às partes mais baixas da terra. Plural. Por quê? Porque Jesus morreu maldito em nosso lugar. Ele se tornou o que nós éramos para sermos hoje o que ele é. Então, como maldito e pecador, ele desceu para a parte de sofrimento em nosso lugar. Mas no mesmo dia da sua morte, em algum momento, o Espírito Santo o vivificou e fez com que ele transportasse o abismo para o outro lado. E provavelmente ele pode até ter descido o abismo e foi no Tártaro também. Provavelmente. Mas, de certeza, ele foi para o lugar de sofrimento e, ao ser vivificado, ele foi transportado pelo Espírito Santo para o lugar dos justos do Velho Testamento. Por isso que ele disse ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Tá certo? Então ele levou o cativo o cativeiro, porque antes ele desceu às partes mais baixas da terra. Versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amém? Então ele foi acima de todos os céus. Então ele fala do primeiro, do segundo e do terceiro céu aqui. E chegou ao terceiro céu, levando assim o antigo cativeiro, né? Eu costumo dizer que era a prisão de luxo, porque todos eram pecadores, todos estavam condenados, né? Mas porque os santos do Velho Testamento creram na vinda do Messias, creu que um dia o Messias iria justificá-los, então eles ficaram num lugar onde eles não estavam na presença de Deus, porém eles não estavam sofrendo. Aí era um cativeiro, mas uma prisão de luxo, se eu posso assim dizer. Esse lugar foi levado para o céu e agora não é mais cativeiro. É um lugar de glória diante de Jesus Cristo. Tá bom? Então diz aí, olha, na apostila, quero ler de novo. Depois da ressurreição de Cristo, ele subiu ao terceiro céu e levou o paraíso juntamente com os homens de Deus para este céu glorioso, pois eles foram justificados em seu espírito. Ou seja, no dia da ressurreição de Jesus, ele foi à presença do Pai, apresentou o sangue do seu sacrifício e adquiriu do Pai a salvação para todo aquele que crê. Então, os homens e mulheres fiéis a Deus do Velho Testamento foram justificados em seu espírito, nasceram de novo e por isso ficaram no céu e estão no céu hoje, tá bom? Em Hebreus 11, antes de ler Hebreus 11, eu quero ler Hebreus 9, tá? Não tá aí na apostila, mas acrescente aí e ouça comigo. Hebreus 9, versículos 11 e 12. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no Santo dos Santos Celestial, né? O santuário aqui é o Santo dos Santos Celestial, a presença do Pai no céu, havendo efetuado uma eterna redenção. Então ele adquire do Pai a redenção, ele conquista do Pai a redenção e ele entrega para os homens fiéis a Deus do Velho Testamento. É o que diz Hebreus 11. Vamos ver aqui. Hebreus 11, versículos 39 e 40. Ele fala dos homens de Deus do Velho Testamento e ele diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Que promessa? A promessa de serem justificados em seu espírito. Eles morreram aguardando essa promessa, o Espírito Santo prometido no espírito deles para justificá-los. Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles só se tornaram aperfeiçoados em seu espírito no momento que essa justificação se tornou disponível para a igreja.
Foi justamente no dia da ressurreição de Jesus. Então Jesus subiu ao céu, levou o cativo o cativeiro, ou seja, o paraíso com os homens e mulheres de Deus, apresentou o seu sangue, adquiriu a redenção, os justificou. E por isso o paraíso está lá. Amém, amados? E hoje sim, Abraão, Isaac, né, Salomão não sei, porque pecou no fim da vida dele, eu não posso garantir que se ele foi salvo ou não. Mas Davi, né, os heróis da fé, eles estão lá no paraíso hoje, tá bom? É por isso que desde o dia da ressurreição de Jesus, o céu Hades é somente o lugar de grande sofrimento, onde estão o homem interior daqueles que morreram sem salvação. Então, após a ressurreição de Jesus, o céu Hades se tornou unicamente um lugar de tormento, tá bom? Porque o céu Hades é lugar para pecadores. Antes de Cristo, os pecadores tementes a Deus iam para o céu Hades, para o lado do paraíso. Mas hoje, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, deixa de ser pecador e se torna justo em seu espírito. E o lugar dos justos é o céu. Então, hoje, o crente, ao morrer, ele sobe ao céu. Antes, não. É interessante porque Jesus falou, está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, se não me engano, versículo 14. Ou é o 13 ou é o 14. Jesus disse: ninguém subiu ao céu, mas um desceu do céu, o Filho do Homem. Então, enquanto Jesus estava na terra antes de sua morte e ressurreição, essa declaração corretíssima. Ninguém ainda tinha subido ao céu. Mas hoje é diferente, tá? Hoje os crentes ao morrer sobem ao céu, como você aprendeu na aula anterior. Portanto, o céu Hades, no contexto atual, desde a ressurreição de Jesus até os dias de hoje, se refere unicamente a um lugar de sofrimento, de grande sofrimento, onde estão o homem interior daqueles que morreram sem salvação. E aí está a passagem de Lucas 16, do 22 ao 24, que fala do rico sofrendo tormentos no Hades. Esse lado de sofrimento continua até hoje. E Mateus capítulo 16, versículo 18, onde Jesus disse que aqui as portas do Hades, tá traduzido inferno, mas no original é Hades. Então as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a igreja, o verdadeiro povo de Deus, que não cruzará os portões do Hades. Porque os portões do Hades só são cruzados por aqueles que morrem em pecado e vão sofrer. Tá certo? Então, Tártaro, lugar de sofrimento para alguns anjos caídos, que já estão presos lá. Seol Hades, no contexto do Novo Testamento, lugar de sofrimento onde o espírito e alma dos pecadores vão após a morte. E a Geena, o que é a Geena? Vamos ver aí, tá? Mas antes disso, vamos ver uma observação nesse próximo slide. Observação. Os pecadores que estão no Seol Hades estão aguardando a ressurreição dos seus corpos, que é a ressurreição da condenação. Isso está escrito em João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Eu quero ler para você, tá? Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz de Jesus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então existem dois tipos de ressurreições para a eternidade. Existe a ressurreição da vida, que é os crentes que ressuscitarão com o corpo glorificado, e existe a ressurreição da condenação, que é a ressurreição do corpo dos ímpios para a eternidade no lago de fogo e enxofre. Então, enquanto os ímpios não recebem seus corpos ressuscitados, eles estão aguardando, já sofrendo no Seol Hades. É o que diz aí na observação. Os pecadores que estão no Seol Hades estão aguardando a ressurreição dos seus corpos.
a ressurreição da condenação. Os seus corpos mortais se tornarão corpos imortais e malditos. E após isso, passarão pelo juízo do grande trono branco, para depois, infelizmente, sofrerem eternamente na geena, o lago de fogo. Isso está escrito aí em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, onde retrata esse acontecimento da ressurreição dos ímpios, do julgamento, do juízo do grande trono branco para a condenação eterna. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus disse: não temam os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno ali é geena, tanto a alma como o corpo. Então, enquanto os ímpios não ressuscitam para serem lançados no lago de fogo, eles já estão em sofrimento em um lugar chamado Seol Hades, tá bom? Então, já deu para entender mais ou menos o que é a geena, mas mesmo assim a gente vai explicar aqui alguns detalhes no próximo slide. Ainda não, desculpa aí pessoal, tô me antecipando aqui. Ainda falando sobre o Seol Hades. Onde fica o Seol Hades? Pela palavra de Deus, dá a entender que este lugar, mesmo sendo espiritual, localiza-se nas partes mais baixas da terra. Ou seja, é espiritual. Eu não creio que se o homem conseguir uma tecnologia que consiga adentrar as profundezas da terra sem ser queimado pelo fogo que há lá embaixo, eu não acredito que ele vai encontrar as almas sofrendo. Ele vai encontrar lava, muito fogo, mas os espíritos não, porque eles são invisíveis, né? Assim como aqui, né, na terra, no ambiente físico onde nós estamos, tem anjos e demônios e o Espírito Santo, mas a gente não vê, mas eles convivem conosco mesmo que a gente não esteja vendo eles. Então, creio eu que assim também é o Seol Hades. Ele está localizado nas partes mais baixas da terra, porém as pessoas ali estão invisíveis porque são seres espirituais, tá bom? Em Mateus 12, versículo 40, o Senhor Jesus disse que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites, né, ele cita o profeta Jonas do Velho Testamento, e ele diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, tá? Então, nas partes mais baixas da terra, no coração, ou seja, no âmago, no lugar profundo da terra. Efésios 4, nós já lemos, do versículo 7 ao 10, ele fala de que o Senhor desceu às partes mais baixas da terra. Não o seu corpo, mas o seu espírito e alma. Você também pode ver 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, também Números, capítulo 16, versículos 30 e 33. Leia esse texto em casa, mas vamos ver aí, né? Você já está em casa, é a força do hábito, mas leia depois da aula, tá bom? Mas ao lado aí de Números 16 diz o seguinte: a palavra hebraica traduzida erradamente por sepulcro nesses versículos de 1 Samuel e Números é Seol. Portanto, vemos nesta e em muitas outras passagens bíblicas que as pessoas descem ao Seol Hades, porque este lugar está abaixo da terra, tá bom? Também Mateus 11, verso 23, Jó, capítulo 26, versículos 5 e 6. A palavra hebraica traduzida por morte neste versículo de Jó, na versão contemporânea de Almeida, é a palavra Seol. Ou seja, se você tem uma tradução, que é a tradução contemporânea de Almeida, você vai ver a palavrinha morte aparecendo nesses versículos de Jó. Mas no original é a palavra Seol. E todos esses textos falam de descer ao sepulcro, descer à morte, mas entendendo que a palavra é Seol. Portanto, se refere ao lugar de sofrimento onde as pessoas descem. Então, fica entendido que está abaixo da terra. Tá bom?
Agora sim, né? Próximo slide, sim, falando sobre a Geena. Então, Geena, entenda, você não vai encontrar essas palavras na sua Bíblia. Essas palavras estão nos textos originais, tá? No grego, né, as palavras tártaro, Hades e Geena, e no hebraico, a palavra Seol, tá bom? Então, a palavra Geena refere-se ao local de sofrimento eterno, onde todos os ímpios que estarão no Seol Hades irão, após receber corpos imortais e malditos e ser julgados no juízo do grande trono branco. Então, Tiago 3, versículo 6, ele fala do inferno, no original é Geena. Mateus capítulo 10, versículo 28, também fala do inferno, que é a palavra Geena. Apocalipse 20, do 11 ao 15, não usa a palavra Geena, mas fala desse lugar, o chamando de lago de fogo. Mateus 13, versículo 41 e 42, também fala desse lugar de sofrimento. Não aparece a palavra Geena, mas ele se refere a esse local específico. Então vamos ver Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, verso 28. Eu citei, mas eu quero ler agora. Jesus disse para nós, os crentes: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, inferno aqui é Geena. Por que a Geena é o lago de fogo, citado em Apocalipse 20? Porque Jesus fala de Deus enviando a alma e o corpo para ser atormentado na Geena, tá bom? Então, no Seol Hades não tem corpo. Os corpos dos mortos estão nos túmulos. O que está no Seol Hades é o seu espírito e alma. Agora, quem vai estar na Geena? A alma e o corpo. Ou seja, por quê? Porque vai acontecer a ressurreição dos ímpios, onde eles vão ter os seus corpos ressuscitados e transformados em um corpo maldito e eterno. Vão passar pelo julgamento do grande trono branco e após isso serão lançados no lago de fogo, que é a Geena, como diz aí Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 até o 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. Esses mortos aqui são os ímpios, os mortos no contexto de pecadores, mortos espirituais, tá bom? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno aqui é Hades, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, na matéria escatologia, a gente vai explicar detalhes de que livros são esses, por que vai ter esse julgamento dos ímpios. A gente não vai entrar em detalhes hoje sobre isso. Na matéria escatologia que a gente vai explicar. Mas, para agora, o que importa é entender que vai ter um momento onde os pecadores sairão do Hades, ressuscitarão com um corpo maldito e eterno, passarão por um julgamento e após isso o Hades será lançado no lago de fogo. Ou seja, os ímpios agora com corpos malditos serão lançados em outro lugar de tormento, que com certeza vai ser muito pior do que o Hades, que já é um lugar de terrível sofrimento. A gente pode ver um paralelo oposto.
Paulo fala do paraíso como sendo um lugar incomparavelmente melhor do que essa terra. Se o lugar de espera dos santos e dos justos é incomparavelmente melhor do que a terra, imagina a Jerusalém celestial. É bem melhor. Mas também o paralelo oposto. O céu Hades é um lugar incomparavelmente pior do que essa terra. Mas ainda pior será o lago de fogo e enxofre. Então, resumindo, irmãos, há um lugar onde os salvos estão aguardando a ressurreição dos seus corpos. Esse lugar é o paraíso. Após a ressurreição e glorificação, eles vão para um lugar chamado Jerusalém Celestial. Os ímpios estão aguardando no céu Hades, que já é um lugar de tormento, mas após eles receberem seus corpos malditos e eternos, eles serão lançados no outro lugar, no inferno pior, no inferno final, que em muitas passagens é chamado, segundo os textos originais, de Geena. E por que esse inferno final é chamado de Geena? A gente vai ver agora isso na apostila, entendendo o que significa a palavra grega Geena, tá? Ainda no slide de Geena, né? Aí fala, o que significa a palavra Geena? Significa o vale de Inom. Então, Geena no grego significa o vale de Inom, que é um lugar perto de Jerusalém, onde por um tempo os israelitas infiéis a Deus lançavam seus filhos ao fogo em adoração a um falso deus chamado Moloque. Então, veja o nível de cegueira e de maldade que uma pessoa pode chegar quando ela se afasta do verdadeiro Deus. Os israelitas, por um tempo na sua história, mancharam sua história com essa barbaridade. Eles começaram a adorar falsos deuses e um desses falsos deuses era Moloque. E eles lançavam, né? Era uma imagem de um monstro que tinha uma boca, né, corrediça, e dentro tinha uma fogueira acesa, chamas acesas. E eles chegavam ao absurdo, irmãos, de lançar os seus próprios filhos vivos nas chamas, em adoração a esse demônio chamado Moloque. E essa prática terrível, ela era realizada próximo de Jerusalém, no vale de Inom, que é o que significa a palavra Geena. Pastor, e o que é que tem a ver um lugar próximo a Jerusalém ser o mesmo nome do inferno final e eterno? Você vai entender a correlação já já. Espera um pouco. Primeiro entenda o que era o Vale de Inom, tá? Você pode ver isso em 2 Crônicas, capítulo 28, do versículo 1 ao 3, 2 Reis, capítulo 23, versículo 10, e Jeremias, capítulo 32, versículo 35, onde fala que por um período da história de Israel, eles praticavam essa barbaridade, queimando seus filhos vivos em oferenda a demônios, no Vale de Inom. Vou ler de novo aí. O Vale de Inom é um lugar perto de Jerusalém, onde por um tempo os israelitas infiéis a Deus lançavam seus filhos ao fogo em adoração a um falso deus chamado Moloque, e que, segundo a história, depois se tornou o lixeiro da cidade, no qual mantinham chamas sempre acesas para queimar, né, lixo, queimava o lixo, tá certo, da cidade, e também queimava cadáveres de pessoas e de animais, né? De pessoas de criminosos que eles não sepultavam, não eram considerados dignos de um sepultamento, jogavam os seus corpos lá nesse lugar, tá certo? E ficava lá expostos os corpos. Então havia corpos em decomposição, vermes comendo corpos. Era um lugar terrível, era o lixão de Jerusalém, era um lugar tenebroso. Antes, né, do reino de Judá ser enviado à Babilônia, era um lugar de adoração, onde terríveis mortes aconteciam. Depois que os judeus foram deportados para a Babilônia e 70 anos depois voltaram,
Eles abandonaram a idolatria, mas aquele lugar ficou considerado como um lugar amaldiçoado. Virou o lixeiro da cidade, o Vale de Inom. E queimavam-se, né? Tinha chamas sempre acesas lá. Então veja que estava sempre conectado fogo e morte, decomposição. Então se tornou um lugar terrível. Por isso que há essa correlação com a Geena. Jesus é que usa essa palavra para se aplicar ao inferno final. Por quê? Porque Jesus ele sabia que os judeus tinham em mente o terrível lugar que era o Vale de Inom. Então Jesus quis trazer uma analogia de algo que eles viam para eles entenderem, ter uma noção do que vai ser o tormento eterno. Mas ainda uma noção bem por longe, tá bom? Vamos ler novamente essa parte aí. E que, segundo a história, se tornou o lixeiro da cidade, no qual mantinham chamas sempre acesas, para queimar lixo, cadáveres de animais e de criminosos, que não eram considerados dignos de um sepultamento. E os mortos que não eram queimados ficavam lá sendo comidos por vermes. Então imagina como era esse lugar, meu irmão. O fedor e o calor, né, a caatinga, como falando na linguagem nordestina, e a visão terrível de corpos mortos em estado de decomposição, outros sendo queimados, animais, criminosos que não eram considerados dignos de um sepultamento, vermes lá, é terrível. Então o Senhor Jesus Cristo e Tiago chamaram o lugar de tormento eterno de Geena por causa de algumas semelhanças com o Vale de Inom. Primeira semelhança, aqueles que morarão no lugar de tormento eterno não são dignos de viver eternamente com o Senhor Jesus. Então há uma semelhança. Criminosos mortos eram lançados lá para ser queimados os corpos, incinerados, porque não eram considerados dignos de um sepultamento. Os que não caíam nas chamas ficavam lá sendo comidos por bichos. Então, semelhantemente, aqueles que morarão no lugar de tormento eterno não são dignos de viver eternamente com o Senhor Jesus, porque rejeitaram a graça de Deus, por não terem recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador, conforme Romanos 10, verso 9 e 10. Ou porque perderam a posição de salvos por viverem na prática do pecado por maldade. E aí tem várias referências bíblicas que mostram isso. Nós mesmos, irmãos, não merecemos o céu. Nós nos tornamos merecedores do céu por causa da obra de Cristo em nós. Então, ao receber Jesus como Senhor e Salvador, por causa do que Jesus fez, a gente se torna digno do céu. Mas não é só receber Jesus. A mesma graça que nos salva, ela também nos firma na fé. Tito 2, verso 11 em diante diz que a graça trouxe salvação, mas também ela nos ensina a rejeitar o pecado e andar em justiça. Então aquele que recebeu Jesus, ele tem sede de buscar a palavra. Ao buscar a palavra, ele aprende com o Espírito Santo. Ao aprender com o Espírito Santo, ele tem força para vencer o pecado. É esse que vai morar com o Senhor. Aqueles que nunca receberam Jesus não são dignos de morar com ele. Os que receberam Jesus passaram a ser dignos por causa de Cristo. Mas se não conservarem a salvação, perdem e se tornam indignos e vão para o inferno. E aí tem vários textos, né? Na primeira aula eu citei alguns textos bíblicos que falam sobre a questão de que a salvação pode ser perdida se não andarmos em obediência. A maioria dos textos são repetidos aí nesse momento, então você pode ler novamente, tá bom? Então, primeira semelhança, por que é que Jesus e Tiago, né, o escritor da epístola, eles chamam o lago de fogo de o Vale de Inom? Geena significa isso. Porque ele se assemelha ao real Vale de Inom em Jerusalém, primeiro nesse sentido, que aqueles que morarão no lugar de tormento não são dignos de viver eternamente com o Senhor Jesus, assim como os defuntos que eram lançados lá não eram dignos de um sepultamento, de algo digno, certo? E a segunda semelhança
do lago de fogo com o vale de Inom é que no lugar de tormento eterno tem chamas que nunca se apagarão e vermes que nunca morrem. Em Mateus 25, verso 41, ele chama o lugar de fogo eterno. Assim como nos dias antes do cativeiro da Babilônia, o fogo de Moloque estava sempre aceso lá. Depois do retorno do cativeiro da Babilônia, tornou-se o lixeiro, chamas permaneciam sempre acesas para incinerar o lixo. Assim também, o vale de Inom espiritual, ou seja, o inferno final, ele também terá chamas que nunca se apagarão. E assim como tinham vermes comendo corpos em decomposição no vale de Inom físico, no vale de Inom espiritual, ou seja, na Geena, haverão vermes também que nunca morrerão. Isso está escrito em Marcos 9, do 43 ao 48. Vamos ver aqui. Marcos, capítulo 9, do versículo 43 até o 48. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para a Geena. A original é Geena aqui. Para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho ou verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno ou na Geena, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no lago de fogo, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, ele fala de um lugar onde o fogo não morre, onde o fogo não se apaga e o verme não morre, ok? Vamos ver aí a explicação ao lado da referência de Marcos 9 na sua apostila. Nesta passagem de Marcos, fica bem claro que quando Jesus disse que devíamos cortar partes do corpo para não irmos para a Geena, ele estava falando de forma simbólica. E o significado é dominar as inclinações da carne. Fica óbvio, irmão. Jesus não queria que literalmente a gente arrancasse membros do nosso corpo quando tivéssemos vontade de pecar. Até porque, irmão, nós sempre vamos ter vontade de pecar. Nós podemos cada vez mais não ceder à vontade. Pecado é ceder à vontade de pecar. Então, quanto mais a gente cresce na palavra, mais a gente domina o desejo de pecar. Mais desejo de pecar a gente tem. Então, claro que Jesus não está mandando a gente arrancar pedaços do corpo, literalmente. Ele está falando de forma simbólica, ele está querendo dizer, arranque essa prática da sua vida. Arranque e lance fora. Ou seja, deixe de praticar e não fique perto daquilo que vai instigar a tua carne de novo. Lança fora. É esse o sentido, tá bom? Eu confesso que quando eu me converti, pouco tempo de convertido, quando eu li esse texto, eu fiquei com medo, irmão. Disse, meu Deus, Senhor, me ajuda para não precisar fazer isso. Eu pensava que era literal. Claro que não é literalmente. Porém, os detalhes que Jesus traz sobre a Geena são literais, ou seja, ao pé da letra. Referente a cortar braço, pé, olho, isso não é literal. Mas quando ele fala da Geena, sim. Realmente é um lugar onde literalmente o fogo não se apaga e o verme não morre. Ou seja, as pessoas que serão lançadas no lago de fogo, irmãos, elas terão seus corpos como se fosse um zumbi, um corpo que está vivo, mas ao mesmo tempo está em estado de decomposição.
porém a pessoa está sentindo tudo, que ela tá, a degradação do seu físico sendo comido por vermes e sendo consumido pelas chamas, para novamente ter o seu corpo restabelecido, para novamente ser queimado e restaurado e comido por vermes ininterruptamente, ou seja, sem fim, para sempre. E isso é a mais pura verdade, isso é a mais pura realidade. Infelizmente, mas é um fato. Então, quando a gente compreende os reinos eternos, realmente a gente se santifica mais. Porque, amados, não devemos brincar com o pecado, senão a gente pode ir para o inferno. Jesus não está falando literalmente de cortar e jogar fora, mas ele quer usar um símbolo para ele dizer, olha, arranca o pecado da tua vida. Irmãos, naquilo que a gente não está conseguindo vencer ainda, que a gente busque ao Senhor, que a gente se entregue, que a gente jejue, que a gente clame ao Senhor, leia a Bíblia, releia a apostila, assuntos específicos da palavra para vencer determinadas áreas, mas o que a gente não pode, claro, não se condenar pelos pecados, mas também não se conformar com eles. Amém? Realmente cortar o pecado e jogar fora nas nossas vidas, porque o inferno é real, tá certo? Qual é o propósito dos pecadores ressuscitados serem julgados antes de ir para a geena? Falei que haverá um julgamento. Qual é o propósito disso? É para determinar os seus níveis de sofrimento por toda a eternidade, mediante as obras que fizeram aqui na terra. Nós já lemos Apocalipse 20, do 11 ao 15, onde fala que os ímpios serão julgados segundo o que está escrito nos livros, tá? É justamente o registro das suas obras. Para quê? Para determinar o grau de sofrimento que eles vão ter no lago de fogo. Só isso de já ser consumido, restaurado, para ser novamente consumido pelas chamas e restaurado, já é uma dor horrível. Quem já sofreu queimadura sabe que é terrível a dor. Imagina seu corpo inteiro sendo consumido por chamas e restaurado, comido por bichos também. Ainda assim, conforme as obras aqui na terra, ainda vai ter gente que vai sofrer mais do que outros. Em Mateus 11, Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 11, do versículo 20 até o versículo 24. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então ele está falando de pecadores que vão sofrer menos do que outros. No dia do juízo será determinado rigores ou castigos diferentes. É muito sério isso, irmão. Conserve sua salvação, você que recebeu Jesus. Se você está fazendo o curso, mas não tem certeza da sua salvação, aceite Jesus o quanto antes. Amém? E não só isso, pregue, irmãos. Aprenda e pregue para outras pessoas. O inferno é real, irmãos. E a gente não pode ser indiferente a isso. Conservemos a nossa vida e sejamos canais de Deus para resgatar o máximo de pessoas possível, meu irmão e minha irmã. O máximo de pessoas possível para Deus, pois isso aqui é a mais pura verdade. Ah, mas como é que um Deus de amor permite que o homem vá para o inferno? Para você ver como o pecado é sério. Mas Deus, ele providenciou o escape. O evangelho não é dizer para a pessoa, você vai para o inferno
se você não aceitar Jesus. Evangelho é boa notícia, significa boas notícias. Evangelho é dizer para a pessoa, você não precisa ir para o inferno, porque Jesus Cristo foi em seu lugar. Ele pagou um alto preço. Amém, amados? Jesus desceu ao céu, ao Hades, em nosso lugar. Aleluia! Glória a Deus! Então, continuando aqui, próximo slide. Alguns outros nomes dados a Geena. Então, Jesus, né, na maior parte das vezes, foi Jesus que deu esses nomes. Para você ver, irmãos, Jesus falou mais do inferno do que da glória. Por que Jesus falou mais do inferno do que da glória? Porque é muito real o sofrimento e ele está avisando para que ninguém vá para lá. Jesus chamou a Geena também de fornalha acesa, fornalha ardente ou fornalha de fogo. Depende da tradução. Tem tradução que está fornalha acesa, tem tradução que está fornalha ardente, tem tradução que está fornalha de fogo. Nessa passagem aí de Mateus, capítulo 13, do versículo 40 ao 42. Vamos ver aí. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus está falando da Geena, chamando-a de fornalha de fogo, na minha versão. Outras têm fornalha ardente, outras têm fornalha acesa. Também, versículo 47 a 50, diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os peixes ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Está vendo, irmão? Lugar de choro e de ranger de dentes. Irmãos, no céu Hades é um lugar terrível, mas as pessoas ainda interagem. Viu Lázaro e, no caso, o rico e Abraão conversando. Mas eu creio, irmãos, que na Geena o nível de sofrimento vai ser tão grande que as pessoas não vão ter nem cabeça para lembrar dos pecados que elas cometiam. Elas não vão ter cabeça nem para blasfemar de Deus. Elas só vão estar focadas na dor e no tormento. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Também a Geena é chamada de fogo eterno, em Mateus 18, do 8 ao 9, e também em Mateus 25, versículo 41, que diz assim: então dirá, Jesus, dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, também é chamado de fogo eterno. Também chamado de lago de fogo e enxofre, em Apocalipse 19, versículo 20, capítulo 20, versículos 10, 14 e 15. A Geena também é chamada de segunda morte. Em Apocalipse 20, versículo 14, também versículo 6, capítulo 21, versículo 8 e capítulo 2, versículo 11, tá bom? A segunda morte, no sentido de que a primeira morte espiritual é aquela que ainda pode ser revertida, que é o pecador hoje que não tem Jesus, ele está morto espiritualmente. É a primeira morte espiritual. Essa ela é reversível. Enquanto ele estiver vivo, ele pode se converter. Mas aquele que morre sem Cristo, ele alcançará a segunda morte, ou o segundo estágio de morte espiritual, que não tem mais volta. É a separação eterna do homem para com Deus no lago de fogo. Tá bom?
Por que muitas pessoas irão para a geena? Em Mateus 25, versículo 41, vemos claramente que Deus não criou a geena para o homem, mas para o diabo e os seus anjos, ou seja, os demônios. Nós acabamos de ler esse texto aqui, né? Onde ele diz que as pessoas serão lançadas no fogo eterno, que foi criado para o diabo e os demônios. Muitas pessoas vão para esse lugar, mas ele não foi criado para o homem. Ele foi criado para o diabo e seus anjos, os demônios, né? Então, por que é que muitas pessoas irão para a geena? Vamos responder essa pergunta aqui na própria apostila. Porém, muitas pessoas irão para este lugar de tormento eterno porque têm a mesma natureza de Satanás em seu espírito. São pecadores, porque não receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não nasceram de novo, como explica aí essas passagens de Marcos 16, 15 a 16, João capítulo 3, do 16 ao 18 e Romanos 10, do 9 ao 10. Então, o inferno, o lago de fogo, foi criado para o diabo e os demônios. As pessoas irão para esse lugar por ter essa mesma natureza pecaminosa dele, porque não nasceram de novo. Ao receber Jesus como Senhor e Salvador, é somente assim que a natureza espiritual é trocada. Por isso que ninguém vai merecer ir para o céu. Porque é uma questão de natureza. A natureza do pecado não adentra o céu. A natureza do pecado adentra o inferno, que é a mesma natureza do diabo. O inferno foi criado por diabo. Quem tem a natureza do diabo, infelizmente, irá para esse lugar. Porque não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Porque só crendo e confessando a Cristo é que a salvação é alcançada. E é conquistada, ou é recebida, melhor dizendo. A salvação foi conquistada na cruz por Jesus. Ao crer e receber a Jesus como Senhor e Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, essa salvação ela é adquirida. E é somente assim que a natureza é trocada, tá bom? Então, quem tem a natureza de Satanás vai para o inferno, vai para o lago de fogo. Porque não receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, não nasceram de novo. Ou porque perderam a salvação pelo fato de terem rejeitado por maldade a obediência à palavra de Deus, tá? E aí estão os textos, né? Eu acho interessante que algumas pessoas porque quem não persevera na fidelidade perde a salvação, perde a natureza de Deus, volta a ter a natureza pecaminosa. E por ter a natureza pecaminosa é condenado ao inferno, a geena. Eu acho interessante porque algumas pessoas que não creem que a salvação pode ser perdida, elas querendo ridicularizar, né, os que creem que perde, dizem, e no céu tem borracha para apagar o nome do livro da vida. Aí eu acho engraçado porque elas não leram Apocalipse 3, do 1 ao 6. Porque lá o Senhor Jesus ele é muito claro. Ele diz que aquele que perseverar na fidelidade, Jesus não vai apagar o nome dele do livro da vida. Ou, dependendo da tradução, riscar o nome do livro da vida. Então, sim, tem borracha no céu. E se na hora a borracha não tiver fácil, o Senhor vai meter a caneta mesmo e riscar. É o que o texto está dizendo. Então, tem que se ter compromisso, irmãos. Eu não estou falando de uma pessoa que, pecou, perdeu a salvação, pediu perdão a Deus, voltou a ser salvo. Não, não é isso, irmãos. A pessoa só recebe a salvação uma vez. E só perde a salvação uma vez também. Entendeu? Quando a pessoa recebe a salvação, e se ela decidir viver no pecado, vai chegar uma hora que ela vai perder. Só Deus sabe essa hora, porque Deus julga cada um segundo o seu nível de entendimento da palavra. Só Deus conhece cada pessoa. Agora, pode cruzar essa linha, e se cruzar essa linha, perdeu, já era. Mas a pessoa só recebe a salvação uma vez e só perde a salvação uma vez. Porque quem perde a salvação, ela não tem mais jeito. Pastor, você está querendo dizer que um crente desviado não tem mais jeito? Não, porque muitos crentes que se desviam, na verdade, nem crente era, nem nascido de novo era.
Tem aqueles que são nascidos de novo e se desviam? Tem também. Mas eles ainda têm o Espírito Santo dentro deles. Então eles podem voltar para Jesus e voltar a ter a comunhão restabelecida. Agora, aquele que perde a salvação, esse aí só Deus sabe, aí não tem mais chance. Entendeu? Então, as pessoas vão para o lago de fogo, mesmo o Geena, mesmo tendo sido criados por Satanás, para Satanás, porque elas têm a mesma natureza de Satanás, ou porque nunca nasceram de novo, ou porque perderam a salvação. Ok? Eu peço que você leia todas as referências bíblicas dessa apostila, mas principalmente as que mostram que a salvação pode ser perdida. Tá bom? Não para gerar medo no seu coração, mas para gerar uma consciência de um maior compromisso com Deus. Tá certo? Então, conclusão. Encerramos aqui o importante estudo sobre céu e inferno. Aí, inferno, entre parênteses, Tártaro, céu Hades e Geena, o qual abriu mais o nosso entendimento sobre a realidade destes mundos invisíveis. Com certeza, se você ouviu com atenção, você foi mais despertado. Mas posso garantir para você que ainda tem mais entendimento para cair no seu coração, como também tem para mim. Mas com certeza veio mais entendimento para nós sobre esses mundos invisíveis reais. Esperamos que você tenha sido poderosamente abençoado pelo conhecimento e entendimento da palavra de Deus, a palavra que cura. E com isso, a gente encerra a 24ª matéria do curso bíblico Palavra que Cura, tá bom? Então faltam apenas 2 matérias para o curso acabar. Sabendo que a matéria seguinte, escatologia, ela é extensa, né? São 15 aulas. Nós vamos dividir essas 15 aulas em 2 partes. Não é porque essa matéria é melhor do que as outras, não. Todas as matérias são iguais e importantes. Só que tem assuntos que a palavra de Deus fala mais do que outros assuntos. Então é só uma questão de informação. Mas importância, todas as matérias são igualmente importantes, tá bom? Então escatologia será uma matéria mais longa, terá 15 dias de duração. Nós vamos dividir essa matéria em 2 provas, né? Para ficar melhor do seu entendimento. E a última matéria, que é a ceia do Senhor, ela terá 3 dias de duração, ok? Então, se Deus permitir, estarei eu, Pastor Halley Freire, ensinando as próximas 2 matérias. Estejam orando por mim, é uma maratona aqui de gravação, não só por mim, como também pelo irmão Renato nos ajudando aqui, mas nós vamos conseguir, mais uma vez, para a glória de Deus, abençoar a sua vida, ok? Eu queria fazer uma oração, eu sei que a aula ficou um pouco extensa, mas mesmo assim eu quero encerrar orando. Feche seus olhos, curve sua cabeça, e eu peço que você não adiante, receba essa oração aí no seu lugar, em nome de Jesus. Pai amado, Pai justo e Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço por mais uma aula abençoada. Peço que o Senhor esteja trazendo a aplicação para nossas vidas, que não sejam apenas palavras, informações, mas que de fato mexam com o nosso coração. Não apenas com as emoções, mas com o nosso subconsciente, a ponto da gente ter um maior entendimento e vivenciar mais a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito, estás fazendo e vais fazer. Honra, glória, louvor e adoração pertencem a ti, em nome de Jesus, e que o Senhor nos ajude a aplicar essas verdades para guardar a nossa salvação pela santidade e levar essa palavra para evangelizar a muitas pessoas. Amém. Glória a Deus. Então fica na paz. Deus abençoe e gere expectativa para a continuação, as 2 matérias restantes do curso. Maranata, Jesus vem.